Francilene Vargas, delegada de polícia, mentora e coach de mulheres sobre inteligência emocional e gestão de tempo e rotina produtiva sem exaustão para mulheres ocupadas, criadora da comunidade Mulheres Seguras e do podcast Mulheres Seguras Pod. Eu sou Yara Calheiros e vocês estão ouvindo mais um episódio do nosso Legalmente Falando. E hoje recebo mais uma convidada muito especial. Seja bem-vinda, Francilene. Muito obrigada. Obrigada pelo convite e pela oportunidade de falar aqui com mulheres para mulheres. Então, obrigada pelo convite mais uma vez. Exatamente. Nesse segundo episódio do nosso podcast Legalmente Falando, a gente vai tratar a respeito de um caso que tomou bastante repercussão nesses últimos dias. Vitória Regina de Souza, de 17 anos, desapareceu em fevereiro deste ano em Cajamar, na região da Grande São Paulo. O corpo foi encontrado uma semana depois com sinais de violência. Um suspeito, Michael Antônio Salles dos Santos, está preso desde 8 de março e ele é apontado como autor do crime. Francilene, você, enquanto delegada de polícia, o que você acha nesse caso que poderia ter sido feito para que fosse evitado esse crime? Qual seria o seu conselho enquanto profissional da área da segurança pública? Então, o caso da Vitória é um caso emblemático, mas é um caso emblemático no que se refere hoje ao uso da tecnologia. O que acontece, o que foi apurado nos autos do caso Vitória? A Vitória tinha um perseguidor, que hoje a gente chama de stalking, que é aquela pessoa que persegue a vítima, vê os horários dela, quer saber onde ela está, tem ficção por ela. Inclusive, no próprio inquérito de investigação, existia no telefone dele mais de 30 fotografias de pessoas, de meninas mais ou menos com a mesma idade, com a mesma compleição física, inclusive extremamente parecidas. Então, ele tinha ficção pela Vitória e pelo perfil físico da Vitória. E com essa ficção, provavelmente ele não teria nenhuma chance em ter um relacionamento amoroso com ela, ele passou a persegui-la virtualmente. Então, ele sabia de tudo sobre ela, conseguia saber dos horários, porque ela postava, e aí fica uma informação extremamente relevante nesse caso. Hoje, é muito fácil saber da vida da pessoa, aonde ela está, por que ela está fazendo, o que ela está fazendo, na verdade, porque a gente tem o hábito, ou o mau hábito, de postar em tempo real as nossas localizações, o que a gente está fazendo. Então, veja, se eu posto que eu estou na academia, a conclusão é que eu não estou em casa e, portanto, a minha casa, pelo menos, está sem a minha pessoa. Não tinha pensado por essa ótica. Sim, é perfeito, porque é o seguinte, hoje, quando você posta num lugar, você está se for uma localização atual, você está naquele lugar, portanto, você não estaria em outro se for de interesse do perseguidor. É verdade. Percebe? Então, a Vitória postou uma foto mais ou menos às 23 horas e alguns minutos, eu não me recordo exatamente, que ela estava na segunda parada de ônibus dela. Ela pegava 2 ônibus. E naquele dia, por acaso, o pai não foi buscá-la porque o carro estava quebrado. E ela postou essa informação. Ela também postou que o carro estava quebrado? Ela postou que não tinha carona, porque o pai não poderia buscá-la, e ela estava indo para a segunda parada de ônibus e postou o horário. Porque ela estava em conversa com uma amiga. Durante esse percurso, ela estava conversando com uma amiga. Ora, o stalking sabia aonde ela morava, porque ele morava próximo, sabia aonde ela estava, que horas ela estava naquele lugar e quanto tempo, pegando o ônibus daquele horário, porque os ônibus têm um horário mais ou menos, né? Um horário fixo. Então, se ela pegasse o ônibus daquele horário, ele saberia exatamente quanto tempo ela levaria para chegar em casa ou chegar na área que ela deveria descer para ir até a sua casa. E ele sabia que ela teria que andar um tempo, andar um determinado percurso. Isso, um trajeto a pé. Um trajeto a pé. Ele sabia disso. Então, sabendo de todas as informações sobre a vítima, sabendo que ela estava naquele dia extremamente vulnerável, porque ela estava só e não havia uma outra pessoa para acompanhá-la, ele teve muito conforto para planejar, para abordar, para pegar essa vítima e, ao final, infelizmente, matá-la. O crime de stalking, ele foi introduzido pela Lei 14.132 de 2021. Stalking seria o quê?
é uma espécie de perseguição. É uma espécie de perseguição. Não é, doutora? É uma pessoa que vigia você virtualmente 24 horas. Ele está o tempo inteiro sabendo de você. E essa perturbação não precisa nem a vítima saber. A vítima, descobrindo, já incorreu no crime. Então, o stalker é aquela pessoa que você não sabe, mas ele te persegue, ele tem informações sobre você e isso te causa algum incômodo, uma ameaça, um perigo ou um constrangimento. Recentemente, eu passei um trabalho para os meus alunos e a gente pesquisou a respeito de um crime de stalking com famosos. E nós ficamos abismados. Eu não sei se vocês que estão nos ouvindo lembram, mas a Ana Hickman sofreu um atentado de um fã que a perseguia, que inclusive invadiu um hotel, que resultou até na morte dele, né? Porque o cunhado dela atirou nesse fã porque ele queria muito, muito contato, um contato próximo com a Ana Hickman. E teve também a atriz Débora Falabella, ela também foi vítima do crime de stalking e inclusive ela denunciou, era uma fã que a perseguia também. E essas dicas da doutora Francilene aqui são muito importantes, porque muitas vezes a gente se torna vulnerável pelo fato de postar. Exatamente. Hoje, na verdade, a gente... todas as vezes, é uma dica que eu dou. Todas as vezes que você for fazer uma postagem, faça uma pergunta. Essa foto pode, de alguma forma, causar uma informação privilegiada para alguém? Ou alguém pode usar essa informação contra mim? Antes de postar, faça essa pergunta. Porque se você... Eu, por exemplo, eu posto muito nos stories, porque eu tenho uma comunidade. Mas eu posto depois que eu já estou em casa. Essa dica é preciosa. Depois que eu já saí daquele ambiente, daquele local, daquela localização, daquela situação. Porque se eu posto, eu estou correndo. Olha só, estou nesse minuto correndo na Villeroy. Ora, é muito fácil localizar você. Ou então, é muito fácil ir na sua casa, porque você está correndo na Villeroy. Então, esse tipo de informação a gente tem que ter muito cuidado. E uma outra coisa... No caso da Ana Hickman, o algoz ele foi morto. Por quê? Porque existia uma presunção de que era uma pessoa extremamente perigosa. Então, você não vai perguntar. A pessoa está perseguindo. A pessoa está indo em locais que você não autorizou. Invadiu o ambiente, invadiu o quarto, invadiu a privacidade, invadiu a área de proteção dessa pessoa. A pessoa pode naturalmente reagir em legítima defesa. Uma vez eu questionei um amigo meu por que ele não postava em tempo real as coisas. Eu não posto. Você acredita que ele me disse a mesma coisa? Ele falou, eu não posto porque eu não quero que as pessoas saibam o que eu estou fazendo nesse exato momento. Exatamente. Então, quando eu chego em casa, é que eu vou postar. E na hora, quando eu comecei a ler a respeito do caso Vitória, eu lembrei dele e mandei mensagem pro Diego. Eu até falei, Diego, exatamente o que você me disse. Ela postou e ele viu, o stalker viu e foi atrás dela. Então, nesse momento... ela, de uma certa maneira, se fragilizou, né? Fragilizou porque ele teve acesso onde ela estava em tempo real. É que as pessoas acham... A internet, ela causa uma sensação de segurança de forma absurdamente errônea. Porque você está na internet, mas você está É como se você estivesse numa avenida e todos te olhando. A internet não é um lugar de segurança. A internet é uma avenida... e que todos te observam. E são pessoas que gostam de você, pessoas que não gostam de você. Então, a gente tem que entender que ali não é um lugar seguro. Às vezes, eu costumo dizer que a gente está de madrugada, está sem sono, fica na internet e acha que está protegido. Não, você não está protegido. A internet não é um ambiente de proteção. Mesmo que você coloque ali vários recursos ou ferramentas de limitação de acesso, às vezes até a própria conta é privada, mas as pessoas compartilham coisas suas. Às vezes você nem é amigo daquela pessoa, mas o teu amigo compartilha. Exatamente. Então, inclusive, se você quiser ver se alguém compartilhou algum conteúdo seu, você pode olhar na sua própria foto, naquela setinha, lá vai dizer se houve o compartilhamento ou não. Exatamente. E a gente não tem como saber para quem foi compartilhado. Aí caiu na internet, a gente não tem mais controle. É muito complicado. Então, hoje... a gente vive uma era fantástica, extraordinária no que se refere à tecnologia, mas isso está nos deixando extremamente vulneráveis porque a gente não toma os cuidados necessários. A morte da Vitória é um caso que esse rapaz, ele provavelmente não iria deixar de persegui-la, mas se ele tivesse menos informações sobre ela, ela estaria muito mais segura.
Se ele não soubesse que ela estava naquela parada de ônibus sozinha, quase meia-noite, ele não se arriscaria tanto. E outra coisa, ela conhecia ele. Então, uma vez abordando ela, ele teria que matá-la. Então, ele já saiu de casa sabendo o que ia fazer. Por que muitas vítimas ou testemunhas morrem? Porque elas sabem quem são os autores ou os algozes e eles não podem ficar vivos depois de reconhecê-los. Então, muitas pessoas morrem, muitas vítimas ou testemunhas, porque não podem ficar vivas para serem testemunhas dos autores. Então, quando ele saiu de casa para fazer o que ele fez, ele sabia que ela iria reconhecê-lo, portanto, teria que matá-la. Agora, o que ele fez, e aí a gente entra numa outra questão, que é o comportamento do criminoso, no que se refere à vítima e como ele dá cabo a essa mulher, a essa vítima, da forma como ele mata, da forma como ele reproduz os ferimentos, foi extremamente simbólico, porque ela teve muita perfuração na área do peito, ela teve o pescoço degolado, ela teve os cabelos arrancados. Né? Então, houve uma extrema emoção. Havia nele um extremo ódio, uma extrema dor até. Pode ser, até imprimir uma dor muito grande, porque provavelmente ele foi rejeitado por ela. Provavelmente ele já tinha sido rejeitado antes, e ela era uma menina muito bonita, então ela tinha a simbologia da beleza e ele destruiu exatamente isso. Os cabelos, o pescoço, o peito, tudo que era do símbolo feminino ele atacou. O pai dela deu uma entrevista recente dizendo que não acredita que tenha sido só ele. Ele acredita que foram mais pessoas, até porque não está muito bem explicado também onde o corpo foi encontrado, né? Então, não sabemos ainda. Inclusive, os advogados também estão questionando a confissão dele. Nesse caso, a senhora acredita que foi mais de uma pessoa que praticou esse crime ou não? Mas a gente também não teve acesso ainda ao processo, não né? ter acesso ao processo nos limita muito e o achismo não é uma boa saída. Exatamente. Mas tem umas coisas interessantes nisso. Ela era uma menina forte, jovem, forte, saudável. E as vítimas, quando elas são atacadas e quando há um planejamento, a primeira coisa que elas fazem é revidar atacando com as mãos e geralmente ficam restos de material biológico embaixo da unha. Ele enrolou todos os dedos dela das mãos com papel filme. Ela não tinha nenhum material biológico de defesa nas mãos. Portanto, ele sabia exatamente o que precisava ser feito. Para fazer isso, ou ela estava dopada, dormindo, ou alguém ajudou. É interessante essa questão da ajuda, porque a forma como ele isolou as mãos dela, ela teria que revidar ou fazer alguma coisa de muita dificuldade para ele conseguir fazer. Porque enrolar todos os dedinhos, todas as mãos com papel filme demanda esforço e tempo. Então, essa teoria de que ele não estivesse sozinho, ela é relevante sim, ela é plausível. Mas, Francilene, o que você acha de mais relevante, inclusive aqui, já puxando para fazer um gancho com a comunidade Mulheres Seguras, da qual você é criadora? Qual seria o conselho? Porque nesse caso, o caso Vitória, ele ainda vai demorar um pouco para ser desvendado, para a polícia terminar a investigação e tudo. Mas o que de relevante a gente pode trazer a respeito dele é justamente isso. Essa questão do stalking, do crime, que você percebe que você se torna vulnerável a partir do momento que você se posta em tempo real, que foi o que aconteceu com a Vitória. E o que mais a gente pode trazer de relevante e de atenção com esse caso? Obrigada pela pergunta, Yara. A comunidade Mulheres Seguras eu criei justamente porque eu tenho mais de 20 anos de profissão como delegada de polícia. E nesse tempo todo, a gente ouviu muitas histórias, muito criminoso falando do seu modus operandi, como eles escolhiam suas vítimas, como ele abordava, que vítima escolher, qual era a vítima mais fácil. Então, ouvindo todas essas histórias do criminoso, eu comecei a montar um perfil de como é a vítima vulnerável, a vítima fácil. A comunidade ela tem esse perfil. Ela trata de orientar as mulheres a não serem vítimas.
tanto de crimes ocasionais ou crimes patrimoniais, quanto crimes dentro de casa. Mulheres que vivem de relações disfuncionais também e não identificam esses sinais de ameaça ou de perigo. Então, uma das coisas que a gente sempre orienta, a primeira coisa, a mulher, ela precisa entender que o mundo não é esse mundo que ela tem na cabeça. O mundo não é tão ruim, mas não é tão bom quanto a gente imagina. A gente não pode sair de casa achando que é tudo cor-de-rosa. Olhe o seu ambiente, olhe ao seu redor, não se distraia. E uma frase que me levou a criar a comunidade, Ari, eu repito todas as vezes que eu tenho oportunidade. Eu estava ouvindo um preso que ele atacava somente mulheres. Todas as mulheres que ele atacava tinham um perfil. E eu comecei a interrogá-lo, ele foi preso. E eu perguntei para ele, por que você escolhe somente mulheres como suas vítimas? E óbvio, eu imaginei que ele fosse dizer, porque as mulheres fisicamente são mais frágeis, é fácil atacar, abordar e pegar o que eu quero, porque a reação é muito mais difícil, né? Pela nossa compleição física. Mas não foi isso que ele me disse. O que ele falou? Porque vocês estão sempre muito ocupadas e desatentas. E é verdade. Infelizmente, é verdade. Exato. Essa frase nunca mais saiu da minha cabeça. Quando eu entendi que o fato de estarmos sempre multitarefadas, sempre ocupadas e achando que isso é uma virtude, porque nós nos envaidecemos. Isso é verdade. Quando a gente fala para os homens, você não consegue fazer 1000 coisas ao mesmo tempo, mas eu consigo. Eu falo isso. Não existe. Não existe multitarefas. O cérebro não é capaz. Isso é uma exibição infantil nossa. A gente faz o quê? A gente consegue fazer pequenas multitarefas, mas fazendo uma, interrompe, faz outra, interrompe, faz outra, interrompe. A gente não faz ao mesmo tempo. O cérebro fica começando, você pega a chave, pega o telefone, passa o batom, chama o menino, pega a lancheira. Isso tudo é pequenas interrupções que o teu cérebro faz para começar uma outra tarefa. Você não está fazendo todas as tarefas ao mesmo tempo. Você não está. Não tinha pensado por esse lado. A neurociência diz que o cérebro não é capaz de fazer 2 tarefas ao mesmo tempo com a mesma produção. Você está sempre interrompendo. E quando você interrompe, você recomeça, e quando você recomeça, você está mais lento. Por exemplo, você está aqui fazendo um relatório no teu trabalho. E aí uma amiga, você está na produção no teu 100%. Uma amiga te interrompe para te fazer uma pergunta. Você responde para ela, termina a conversa e você volta. Para você entrar naquele estágio de produção que você estava antes, você vai demorar em média 15 a 20 minutos para a mesma produção. Veja, nós estamos perdendo tempo quando a gente interrompe as nossas tarefas e a gente não conclui aquela que a gente precisava concluir antes. Então, quando ele me disse isso, vocês estão sempre muito ocupadas e desatentas, eu comecei a treinar as mulheres a uma atenção plena. Porque nós nunca ficamos em atenção plena. Nós sempre ficamos em atenção dispersa, fazendo isso é verdade. o tempo inteiro muita coisa. E isso, além de nos tornar improdutiva, nos coloca em falta de atenção. E a falta de atenção, o criminoso sabe disso. O criminoso sabe que nós estamos desatentas. O criminoso sabe que nós estamos ocupadas, que a gente está pensando aqui, pensando lá amanhã, pensando o que eu vou malhar, o que eu vou comer, o que eu vou comprar, o que eu vou vestir, terminei meu trabalho, vou pegar a criança na escola. Então, tudo isso a gente pensa ao mesmo tempo e o cérebro cansa e entra em exaustão. E um cérebro em exaustão é um cérebro improdutivo na sua capacidade total. Então, a comunidade ela tem essa pretensão, trazer a mulher para a atenção plena, para o seu ambiente, trazer uma segurança interna através da autoconfiança, da autoestima e do autocuidado. E a partir daí, quando eu me entendo, me conheço, tenho gestão emocional de mim, eu consigo identificar, inclusive, um ambiente perigoso ou ameaçador. Mas é verdade, a gente não consegue, às vezes, identificar que um ambiente é perigoso ou ameaçador. Se você perguntar para 100% das mulheres que têm relacionamentos narcisivos, 95% vão dizer que não tem. Exatamente. Elas não reconhecem como um comportamento narcisista, porque elas não reconhecem o ambiente, elas não têm atenção para isso. É como você, por exemplo, os homens abusadores de relações disfuncionais, eles fazem o seguinte.
eu não gostei desse teu cabelo, você podia cortar. Acho que você fica mais bonita com ele bem curtinho. Aí a mulher entende assim, nossa, que legal, ele tem atenção comigo, acho que eu vou cortar mesmo não querendo cortar. E você não faz a leitura de que, mas ele também fala que a minha roupa não é legal. Mas ele elogia a minha amiga de trabalho. Mas ele fala que a minha irmã é mais talentosa e mais habilidosa que eu. Então você não consegue linkar porque você não tem uma atenção plena para esse tipo de situação. E você acaba... Veja, é uma escala, o narcisista, o abusador disfuncional, ele faz uma escala, ele testa você. Qual é a primeira coisa que o abusador faz, Yara? Ele isola você dos teus meios de proteção. Quais são? Familiares, família, amigos, relações próximas que te dão amparo. Isolou você porque a tua mãe não gosta de mim. A tua família também não me apoia, não me entende. O teu irmão é um mau caráter, por isso que ele não gosta de mim. Aí, então, todas essas pessoas estão, de alguma forma, prejudicando essa relação linda que é a nossa. Então, se afaste dessas pessoas e fica comigo, porque nós seremos felizes para sempre. E aí ele isola você. Aquela tua amiga, ela é muito invejosa, você não percebe o quanto ela te faz mal, o quanto ela tem inveja de você, ela não te faz bem. Corta relações com a amiga, que era também uma rede de apoio. No trabalho, nossa, você tem que sair desse trabalho. Esse trabalho não te valoriza. Esse trabalho não é o que você merece. Acho melhor sair e aí depois você consegue uma coisa melhor. Fica em casa, porque eu vou dar conta. Aí você diz, nossa, que homem maravilhoso. Exatamente. Que homem maravilhoso. Ele vai me sustentar, ele não quer nem que eu trabalhe. Meu Deus, homem dos sonhos. E aí começa. Você acaba entrando num poço sem saída. Quantas mulheres eu atendo, Yara, e elas diziam assim, eu não tinha mais força nem para tomar banho, porque ele me sugou todas as minhas forças. Eu não tinha força para mim, não tinha força para me cuidar, tudo era com ele. Eu virei refém de um cativeiro emocional. Então, veja, a gente acabou falando de tanta coisa, acabamos agora nas relações. Mas tudo isso tem a ver com o que a gente veio trazer aqui hoje, para a mulher observar, né? Ficar atenta. Exatamente, uma atenção ter atenção plena. Atenção plena. Hoje, a nossa atenção plena, ela está extremamente prejudicada, Yara, porque antigamente, para você fazer qualquer coisa, você tinha que se deslocar. Então, você queria ligar o rádio, você levantava, ia lá no aparelhinho, ligava o rádio. Quer escrever alguma coisa? Ia lá na escrivaninha, ia no computador. Agora, a gente tem tudo na palma da mão. Exatamente. O que você quiser fazer hoje, você não precisa de outro recurso a não ser o teu telefone. E o teu telefone na sua mão é um ambiente que te suga para dentro dessa caixinha. E aí todo o resto fica escuro. É como se fosse uma tela escura, o ambiente, e a gente só enxerga a tela azul do celular, que é uma extração perigosa de dopamina barata. Então, a primeira coisa... E aí a gente entra no outro assunto que eu ensino também. Dopamina. Hoje, nós temos uma carga de energia diária. Considere que você tem uma saúde perfeita, faça exercício, se alimente bem. A gente tem uma carga diária de energia. Temos um sono recuperador, acordamos bem. Quando a primeira coisa que você faz, Yara, é tocar no teu celular pela manhã, logo que desperta, você usa despertador? Eu uso no celular. Isso é terrível. Olha aí, gente. Então já comecei o dia de uma maneira ruim. Vocês estão me ouvindo? Começou errado. E aí, qual é a ideia? Tire o que você usa do celular para você tirar o olho da tela azul. A luz azul faz muito mal. Então, por exemplo, o despertador, não usa do celular, usa do Tlim, aquele antiguinho. Use aquele, porque aí você não vai olhar a tela azul. Quando você olha a tela azul, veja, quando você acorda, quando nós acordamos, Yara, a primeira coisa que acontece, o corpo precisa... Igual o telefone, quando você liga, não fica ali fazendo uma varredurazinha? Sim, carregando. O famoso download da alma. Exato, precisa fazer isso. Você tem que esperar. Espere fazer o download. Quando você não faz esse download, o que é? Abre o olho, espreguiça, agradeça, sabe? Fica um tempinho ali com você, sente o teu corpo como tá. Tem mulher que tem dor de cabeça há 3 dias e não percebia. Eu falei, você tá com dor de cabeça há quanto tempo? Eu acho que uns 3 dias. Como? Você não tem atenção ao teu corpo. Então, quando você, na hora que levanta, na hora que acorda, aliás, pega a tela azul, a tua carga de 100% de energia, a dopamina já consumiu pelo menos 20%. Aí, desses 80% que sobrou, você continua rolando o dia. Rolando, dopamina barata. E o teu cérebro fica pedindo cada vez mais.
e você vai consumindo. No final do dia, você gastou dopamina, gastou energia, teve que fazer o que tinha que ser feito, ou mais ou menos, porque não vai conseguir fazer. No final do dia, você está exausta, sem energia, e você não sabe por quê. Porque você não usa a tua energia natural de forma adequada. Você não tem atenção plena para o que você precisa fazer. Então, você fica no automático para dirigir. Você fica no automático para pegar o celular no sinal vermelho. As pessoas não param mais no sinal vermelho, Yara. E param. Eu não paro. Eu paro e fico olhando o celular. Pronto, se alguém abordar você na porta do teu carro, ela vai entrar facilmente. Facilmente, porque eu não tenho atenção plena. Você não para. A gente não tá parando mais no sinal vermelho. A gente até faz o seguinte, eu vi outro dia o cara falando num podcast que ele falou assim, antigamente a gente queria passar logo no sinal para que ele não fechasse. Hoje a gente vai parando no final do verde para que a gente pare e tenha tempo de olhar o celular. Eu faço isso. Confessa. Eu faço isso. E aí é o seguinte, geralmente você vai fazer alguma coisa totalmente inútil. Sim. Entende? Completamente. Porque quando a gente faz alguma coisa útil, por exemplo, eu faço muito uso do celular, mas ouvindo podcast, ouvindo livro, audiobook, isso nesses intervalos. Agora, imagem de vídeos que não me trazem nenhuma produtividade, nenhum valor, não faz sentido você fazer isso. Ah, você nunca vê vídeo à toa? Vejo muito vídeo à toa. Mas conscientemente, eu estou nesse momento vendo vídeo à toa. Eu tenho essa consciência, essa clareza. Você tem um momento eu vou ficar lazer, aqui né? 10 minutos vendo porcaria mesmo, mas eu tenho consciência daquilo. Porque se você não tem consciência, você não para. É um looping que você, As mulheres, quando eu dou palestra, eu pergunto quantas horas você usa o seu aparelho celular. Poucas sabem. Só falam assim, muito. Eu não sei também dizer. Precisa dizer. E você sabe que o celular é como se fosse... eu tava um dia desse fazendo a unha e eu percebi a minha relação com o celular é uma relação de extrema dependência, porque eu estou fazendo a unha e com a outra mão eu tô mexendo no celular. Eu não posso esperar pra terminar? Eu ando com isso aqui, porque se eu não andar com outra coisa... É um livro, gente. Se eu não andar com outra coisa, eu vou pegar o celular. Um estudo de Harvard agora está dizendo, inclusive classificou como a síndrome do cérebro podre, que é justamente essa dependência, tanto quanto qualquer outra química, cocaína, pasta. O cérebro hoje está acostumado, está dependente dessa dopamina barata. A gente não para mais. Se você percebe uma criança num iPad, é uma coisa impressionante, além de ser uma maldade terrível. Crianças não podem ser expostas à luz azul. Não pode ser exposta à luz azul antes dos 5, 7 anos. E aí, o que acontece? Essas crianças ficam tão dependentes que, às vezes, tem criança dormindo, rolando o dedinho. Já viu esse vídeo? Um dia, eu fiquei impressionada de uma criança, acho que ela tinha 2 anos, mais ou menos. E ela pegou o celular e ela já sabia o que era rolar, assim. Exato. Porque, provavelmente, os pais deram telas pra ela e ela já sabia mexer no celular. Ai, Francilene, eu adorei muito o nosso papo, porque a gente saiu do caso Vitória, que você trouxe aqui uma abordagem, né, você enquanto delegada, o que poderia ter sido feito para evitar. Sim. Ela enquanto relação à questão de segurança dela pessoal, inclusive foram dicas maravilhosas e valiosas, e também falamos um pouco da comunidade Mulheres Seguras, da qual você é criadora. E agora eu quero que você faça um convite para que as pessoas conheçam mais a respeito da comunidade Mulheres Seguras. Sim, a Mulheres Seguras, o grande objetivo é trazer uma segurança da mulher a partir do seu interior, de quem elas são, se reconheçam como pessoas valorosas, pessoas que não podem deixar que o espaço do outro invada o seu e isso seja natural. Pode até ser normal, mas não é natural. Então, precisa ter um ambiente seguro dentro de si e, a partir daí, quando ela está segura de si, ela consegue identificar um ambiente inseguro. Porque se eu não tenho clareza sobre a minha pessoa, sobre o que eu quero, sobre o que eu gosto, o outro pode trazer qualquer coisa e eu aceito. Eu aceito como bom. E isso é uma coisa que tem que ser treinada. Nós precisamos treinar as mulheres para identificarem sinais de perigo, sinais de ameaça,
sinais de relações funcionais e treinar a atenção plena, porque isso pode salvar vidas, e a comunidade tem essa pretensão. Nós estamos no Instagram, é Comunidade Seguras 1 no Instagram, e o meu Instagram é Francilene Vargas 1 também. E lá eu falo muito sobre gestão de tempo, produtividade, segurança e outras coisas mais. Eu adorei o nosso bate-papo. Maravilhoso. Eu tenho certeza que quem nos ouviu também gostou bastante e prestou atenção em todas as orientações que você nos deu. Eu fiquei muito feliz com a sua presença. E, inclusive, os nossos episódios estão disponíveis no YouTube, no Spotify e também no Deezer. Esse segundo episódio do nosso podcast Legalmente Falando. Eu sou Yara Calheiros e encontro vocês no próximo episódio. Um beijo!